convidar o João Seksu, que é professor, doutor do Instituto de Economia da UFRJ. Bem-vindo, João. Fábio Junqueira, que é também um grande jurista nessa área de previdência complementar. Acho que ele foi outro ano. Não, ele está ali. Advogado não perde tempo. Quando está ali, já está fazendo. Não perde prazo, não é tempo, não perde prazo. E nesse primeiro painel, nós vamos discorrer um pouco sobre a economia, como que hoje ela está desenvolvendo, e o João Seksu vai fazer uma retrospectiva aí dos... Eu vi que tem mais de 10 anos ali, João. É um quadro de tempo. Eu vi a apresentação, eu acho que vai ser muito oportuna para que a gente perceba o reflexo da economia nos fundos de pensão, à medida que se a economia está em alta, os fundos de pensão têm mais possibilidades, se está em baixa, tem mais dificuldades. E as coisas elas acontecem dessa forma. E o Dr. Fábio Junqueira vai aproveitar essa análise de cenário e vai tentar também discutir conosco o que especificamente está acontecendo hoje nos processos aí até de acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores, os órgãos de acompanhamento da gestão dos fundos de pensão, e se a adequação desses processos, como que eles andam hoje, de acordo com o processo de governança. Já podemos passar diretamente para o João. A gente combinou o seguinte: a gente tem 1 hora para cada palestrante, dentro daquela linha que cada um vai utilizar um espaço de 30 a 40 minutos, e depois a gente abre as perguntas. Agora, eu não sei. Então, a gente poderia fazer o seguinte: fazemos as 2 apresentações, vocês anotam aí as perguntas, porque depois, a hora que começar o debate, o outro palestrante às vezes perde muito o que ele pode complementar, já estaria nas perguntas que vão ser feitas. Então a gente podia combinar, passar para fazer as 2 palestras, e logo na sequência a gente passa para a plenária para fazer o debate e fazer aí os questionamentos. Pode ser assim? Então tá bom, passa aí então, João. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da ANAPAR, o apoio da FENAI, para a gente fazer essa conversa. Bom, quero dizer o seguinte, que a abordagem sobre economia, ela está cada vez mais política. A abordagem da economia não é uma abordagem técnica econômica. É uma abordagem que tem uma visão de mundo, e que tem um olhar político. E isso eu estou falando aqui de forma explícita, não é porque eu vou fazer isso aqui. Na verdade, todos fazem isso e não dizem isso. Todos fazem isso. Todos têm uma abordagem com visão de mundo e com um olhar político para a economia. E para ser mais explícito ainda na nossa conversa aqui, normalmente eu faço esse tipo de seminário, debate,
e não falo o nome dos presidentes assim para não chocar, então eu fico falando assim, no período 2006-2010, depois no período 2016-2017, vou ser mais explícito hoje aqui, vou falar, né? No período do segundo governo do presidente Lula, no período do governo da presidente Dilma, vou falar claramente, que isso até me facilita aqui, essa troca de datas por nomes, é melhor que eu falo logo diretamente os nomes, então facilita, eu acho que o entendimento. Bom, eu queria aqui fazer, de verdade, uma comparação entre dois modelos econômicos e de sociedade que o Brasil viveu e está vivendo. Queria fazer uma comparação entre o período 2006-2010, onde existia ali claramente um modelo econômico e de sociedade, e um modelo que nós estamos vivendo hoje, desde 2015, 2016 até os dias de hoje. Tá? Para fazer exatamente essa comparação. Acho que, para o nosso entendimento do presente e do futuro, eu acho que mais vale essa comparação com o período 2006 e 2010, que é um período muito claro, muito nítido, tanto de formato econômico quanto de resultados. Esse período é um período mais rico para comparação com os dias de hoje do que o período 2011-2014. Não quero entrar no período 2011-2014, mas aquele período é um período onde há muitas controvérsias sobre exatamente qual modelo que estava em vigor, e os resultados são erráticos, tem resultados bons, resultados ruins. As coisas ficam mais cristalinas, mais nítidas, quando são comparados os períodos do segundo mandato do presidente Lula com o modelo que vivemos atualmente. Bom, antes de fazer essa comparação, eu queria fazer uma outra introdução muito importante, que eu acho, que é a seguinte. Existe um movimento internacional do capital, e do capital aqui eu estou me referindo a bancos, sistema financeiro, grandes bancos e grandes empresas multinacionais. Quando capital é isso. Capital no mundo é grandes bancos, grandes multinacionais. Isso que é capital no mundo. Existe um movimento do capital, que é um movimento que vem dos anos 70, 80 até os dias de hoje. Gostaria de lembrar o seguinte: o capitalismo, ele teve bons resultados, diria, para a classe trabalhadora no período que vai de 45 a 75 no mundo, e aqui no Brasil, neste período e posteriormente, nós tivemos pontualmente também muitos ganhos para a classe trabalhadora. Esse é o período onde se consolida, por exemplo, o estado de bem-estar social na Europa, e onde se tem realmente uma relação, eu diria que bastante harmoniosa entre capital e trabalho, onde a distribuição de renda e de riqueza foi muito favorável, pelo menos comparado aos dias de hoje, foi muito favorável essa distribuição aos trabalhadores. Acontece que, quando tem essa virada dos anos 70 para os anos 80, existe o rompimento por parte do capital dessa harmonia que existiu durante 30, 35 anos. E existiu na Inglaterra, nos Estados Unidos,
isso verbalizado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan, um modelo de rompimento e de favorecimento de bancos, grandes bancos e multinacionais. Então, aquilo que ficou conhecido no final dos anos 80 como Consenso de Washington, tem lá uma pauta de 10 itens, entre elas privatização, entre elas ajuste fiscal, austeridade fiscal. Os 10 pontos estão hoje presentes na discussão nossa aqui no Brasil, mas na verdade elas sempre estiveram presentes desde os anos 80 até os dias de hoje. Sempre. Sempre. Houve, eu acho que uma ampliação da hegemonia do capital em termos políticos, em termos de ideias. Os meios de comunicação, as elites políticas locais de cada país contribuíram muito, obviamente, para isso tudo, mas são essas ideias que vêm lá dos anos 80, que nunca deixaram de existir, na verdade, que sempre se fortaleceram, apesar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, dos governos que tivemos em diversos países, no Uruguai, no Brasil, na Argentina, etc., etc. Apesar destes governos serem um contraponto a essas ideias vêm se fortalecendo cada vez mais, desde os anos 80 até os dias de hoje, com uma hegemonia que é política e de ideias, uma hegemonia ideológica do capital. Então, eu quero dizer mais uma frase sobre essa ideia. Porque nós temos que entender o seguinte: todos esses movimentos que aconteceram e que acontecem dentro dessa trajetória dos anos 80 para cá estão balizados por 10 pontos do chamado Consenso de Washington. São aqueles 10 pontos, posso tentar aqui me lembrar de alguns deles, mas claramente assim, a austeridade é o primeiro, privatização está logo em seguida. Tá? Bom, então vamos pensar o que aconteceu aqui no Brasil. Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito não com essas propostas. Essas propostas de reforma previdenciária, reforma trabalhista, privatização, essas propostas não passam nas urnas. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Essas propostas são sempre derrotadas. Fernando Henrique não foi eleito com essas propostas. Fernando Henrique foi eleito a primeira vez para derrubar a inflação, a segunda vez para manter o câmbio fixo. Foi isso que fez as duas eleições do Fernando Henrique. Fernando Henrique não foi para a televisão, não foi para a campanha eleitoral dizendo o seguinte: olha, eu quero fazer algum tipo de reforma da Previdência, eu vou fazer privatização. Não falava isso. As duas, repito, a marca da primeira campanha era derrubar a inflação, derrubou a inflação, e a marca da segunda campanha é vou manter o câmbio fixo, que era, na época, era de 1 para 1. E mesmo agora, que nós vivemos no Brasil algo muito semelhante àquele período, não chegou esse projeto no Brasil pela via eleitoral. Na Europa não chegou pela via eleitoral. Esse projeto ele não tem viabilidade, porque é um projeto para minorias, ele não tem viabilidade eleitoral, mas ele tem dominância política e ideológica. Mas pela via eleitoral ele não consegue realmente ter sucesso, mas consegue ter sucesso de implantação nos países, por causa disso, por causa que tem dominação da mídia, da elite política local e de grande parte das burocracias dos estados, grande parte. No Brasil é muito nítido, a gente conhece
o apoio da burocracia estatal, essa burocracia que tem elevados salários, tem para reproduzir essas ideias e contribuir no jogo político para o sucesso dessas ideias. Bom, só que aconteceu o seguinte: essas ideias foram implantadas em vários lugares e foram derrotadas depois nas urnas, né? Aconteceu, vou dar o exemplo do Brasil. Fernando Henrique veio aqui, fez as privatizações, retirou um pouco de direito ali, um pouco de direito acolá. O que acontece? Perde as eleições. Mas isso aconteceu com Menem na Argentina, etc, etc. Todos que fizeram esse primeiro movimento depois são derrotados eleitoralmente. A questão é que essas ideias que vêm de Washington, né, esse consenso de Washington são os burocratas de grandes bancos, do FMI, do Departamento de Tesouro Americano, que tem lá, que se reúnem, então foi chamado de consenso de Washington, consenso das ideias de Washington. Eles perceberam o seguinte, que a política atrapalha, que a democracia atrapalha. Então, essa é a questão. No Brasil, no Paraguai, na Argentina, etc., etc., se percebeu o seguinte: depois que esse projeto é implantado, esse projeto é submetido às urnas e é derrotado. Mesmo que não se faça a campanha dizendo, olha, eu não vou fazer nada daquilo que eu fiz, não. Eu lembro do Alckmin, numa campanha eleitoral, com uma jaqueta, com os símbolos de todas as estatais, para dizer, olha, eu não vou privatizar, não adianta nada, porque privatizou e aí é só o adversário lembrar na campanha. Não, eles falam isso, mas eles privatizaram. Então perdem nas eleições. Então a questão é, este movimento do consenso de Washington, ele chegou no mundo, se implantou, não foi pelas urnas, depois ele foi derrotado pelas urnas. E agora foi percebido o seguinte, que a política atrapalha, que a democracia atrapalha. Mas o projeto tem que continuar. Então é nesta situação que nós estamos vivendo, e vou dizer mais ainda, mesmo quando esse projeto foi derrotado, ele foi derrotado parcialmente. Tanto é que ele sempre esteve vivo, e como eu disse, ele sempre cresceu dos anos 80 até os dias de hoje. E mesmo nesses governos que derrotaram esses projetos, as ideias de Washington penetraram nesses governos e disputavam ideias dentro desse governo, projetos nesse governo, e esses governos não são cristalinamente de oposição às ideias do consenso de Washington. São lateralmente, eu diria que tangencialmente, oposição, mas não são oposição completa. Aqui no Brasil, exatamente nós vamos ver no período do governo Lula, que começa em 2003 vai até 2010, o primeiro mandato do governo Lula tem muitas ideias do consenso de Washington. Uma delas, por exemplo, é a reforma da Previdência, que foi feita. Né? Recentemente, o governo Dilma copiou várias ideias. E eu vou mencionar aprofundamento da reforma da Previdência, aquele projeto de reforma fiscal que o governo Dilma mandou, mas mesmo no governo Lula, o Ministério da Fazenda, até o ano de 2006, reproduzia as ideias do consenso de Washington dentro do governo Lula. Bom, feito todo esse preâmbulo, eu queria comparar, então, basicamente o segundo mandato do governo Lula com os dias atuais. Então, vou ser bem breve e pontual para dizer o seguinte, olha, o governo Lula adotou, dentro de todo aquele cerco de ideias, adotou dois caminhos que foram muito importantes para, na verdade, ter um modelo mais nítido
no segundo mandato? Que é só lembrar o seguinte: nós fazíamos superávites primários extraordinários no início do governo Lula, não tínhamos recursos para fazer investimento público, as taxas de juros eram bastante elevadas, ou seja, existia uma restrição orçamentária e de ideias para se construir um modelo alternativo. Mas houve duas iniciativas extraordinárias daquele governo que deram ótimos resultados no segundo mandato, que foi a elevação do salário mínimo, que é isso aqui que eu estou mostrando. O salário mínimo são os pontos vermelhos e o ponto branco é a inflação. Como o salário mínimo vai se valorizando cada vez mais, com aquela regra que é conhecida, que é a regra de que o salário mínimo ele cresce de acordo com a inflação do ano anterior, mais o crescimento da economia do PIB de 2 anos atrás. Como a economia crescia, o salário mínimo crescia muito. O salário mínimo tem uma valorização de 70% em termos reais. O salário mínimo é fundamental na economia brasileira. Na verdade, 93% dos trabalhadores brasileiros ganham até 3 salários mínimos. Então, quem ganha até 3 salários mínimos, ainda que o seu salário não seja indexado ao piso, ao valor do salário mínimo, quando o salário mínimo sobe, suas rendas também sobem, seus salários também sobem. Então, o salário mínimo tem um peso extraordinário no Brasil. Tem um peso extraordinário via Previdência Social. São 70% dos benefícios da Previdência Social tem piso no salário mínimo, ou seja, são 20 milhões de benefícios pagos por mês com o valor de um salário mínimo. Então, o salário mínimo tem um peso extraordinário para estimular a economia e como distribuição de renda. E isso foi uma medida adotada no governo Lula. Um segundo foi esse aqui, ó, o crédito consignado ali em vermelho, em todos os gráficos a partir de agora, vai aparecer o que acontece nos dias de hoje. No gráfico anterior, eu não marquei nada, mas eu diria o seguinte: no dia de hoje, o que acontece é o seguinte: o salário mínimo, pela primeira vez, não teve aumento real nesses últimos anos que estamos analisando, né? Bom, o crédito livre à pessoa física cresceu muito. Isso é uma coisa extraordinária, positiva. Eu vejo muitas críticas de pessoas dizendo: olha, as famílias se endividaram. Não tem nenhum problema as famílias se endividarem, isso é muito bom. No Brasil, só quem se endividava era rico, grandes empresas, e depois não pagavam. É muito bom que os trabalhadores possam se endividar. O que é muito ruim é os trabalhadores ficarem desempregados e não poderem pagar o que devem. O que é muito ruim é a taxa de juros do crédito no Brasil. Mas ter acesso ao crédito é muito importante para se comprar uma casa própria, para comprar televisão, para comprar um automóvel. É extraordinário. No Brasil tinha uma relação, que é essa daí, né? Crédito em relação ao PIB da economia, que era muito baixo. E cresceu muito, ó, dobrou de tamanho nesse período. O que é muito bom, estimula o consumo, e isso é positivo. A gente não deve demonizar o consumo, a gente deve, na verdade, democratizar o consumo. Eu não sei porque as pessoas falam com certa distância, ojeriza do consumo, mas, na verdade, a população precisa consumir. Precisa ter televisão, sofá para sentar, geladeira, máquina de lavar, precisa trocar. Essa ideia de que o que é importante na economia é o investimento, não é o consumo, isso não existe. Nenhum empresário investe se não tem consumo. As pessoas precisam, a gente precisa democratizar e valorizar o consumo. E assim, sempre vale aquele argumento que eu acho que é definitivo. Só quem não tinha uma máquina de lavar e agora tem, sabe qual é a diferença entre consumir e não consumir. Nós aqui que sempre tivemos máquina de lavar, não sabemos a importância da máquina de lavar. Mas quem não tinha geladeira e agora tem, sabe da importância
de uma geladeira. Bom, agora o crédito está caindo, já está então como 12,8% do PIB, já foi 14,9%. E vejam que a tendência ali na minha descrição em vermelho é de queda, 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 queda. Tá? Então parece que os bancos também estão caindo os lucros. Mas bancos no Brasil, eles trabalham em cima de um tripé: crédito, títulos da dívida pública e tarifas. Eles sempre têm lucro. Eles vão, na verdade, movendo esse tripé de acordo com a conjuntura, mas estão sempre ganhando. Então agora, se vejam o seguinte: a quantidade de crédito está caindo, mas o lucro dos bancos continua. Vocês sabem muito bem, aqui muitos de vocês sabem muito bem, agora está lá em cima das tarifas, em cima dos títulos da dívida pública, e depende. Você olha, o Brasil é um caso extraordinário de lucros bancários e sempre trabalhando com esse tripé. Tá? Que é tarifas, títulos da dívida pública e crédito. Bom, isso deu um impulso extraordinário para a economia: crédito e salário mínimo. Duas políticas econômicas muito simples, não tem nada a ver com realizar grandes investimentos que depois foram feitos, são necessários, mas não começou dessa forma. Começou diante de uma grande limitação, né? As limitações impostas, na época o ministro era o Palocci, que era um reprodutor dessas ideias do consenso de Washington. Então, não se fez nada daquilo que era contrário ao consenso de Washington. Fez-se ampliar o crédito, mas aqui o crédito é consignado com muita garantia, grande parte do crédito livre é crédito consignado, e aumento do salário mínimo. Bom, a taxa de desemprego caiu extraordinariamente nesse período. Por uma coisa muito simples. O consumo, basicamente, o consumo do pobre dinamiza a economia. Tá? Pobre, quando ganha um salário mínimo e passa a ganhar agora um salário mínimo e meio, ele gasta tanto o salário mínimo que ele ganhava quanto o salário mínimo e meio que ele passou a ganhar. Então, ele dinamiza a economia. O desemprego despencou. Uma pena que está dando um bugzinho aí, então saiu ali, o meu número se transformou em valor Y, mas tinha um número ali. Mas esse é o computador que alterou aqui, mas não tem problema, dá para perceber que pelos pontos brancos caiu drasticamente, caiu do ponto de 12 para 6, mais ou menos, 5 alguma coisa. Não, 11 para 5, né? Caiu pela metade. Como? 4,9. É que aqui não dá muito para ver, mas despencou aqui. Eu tenho meu cérebro aqui. Ah, tá. Não, mas eu digo 2010, estou falando 2010, é que você está falando já posteriormente, né? Ah, sim. 2010, acho que dá ali alguma coisa assim. Bom, agora mudou um pouco a estatística, mas mesmo que a estatística tenha mudado, os valores são outros, não é possível comparar. A gente já percebe lá que no ano de 2015 a bolinha cresce, depois de 16 cresceu mais ainda, 17 está maior ainda. A gente tinha 6 milhões e meio de desempregados em 2014, hoje nós temos mais que 13 milhões de desempregados. Tá? Continuando aqui, uma coisa importante, muito importante, olha, entre 2003 e 2010, o rendimento médio de um indivíduo cresceu 19% em termos reais. Agora, a massa toda de salários cresceu 41%. Isso é extraordinário para estimular uma economia. É 41% a mais de salários na economia em termos reais, dinamizando a economia. Aqui temos uma trajetória que é bacaninha. É uma trajetória que mostra o seguinte, ó. Essa preta aqui, ó, é o investimento. E essa branquinha é o consumo, como o consumo vai subindo, né? Como o consumo vai subindo. Percebam que o consumo fica bastante estável,
cresce, cresce, cresce. O investimento, aqui, ó, chega aqui, ó, olha que coisa bonita de se ver. Os empresários percebem que, na verdade, tem consumo, que o consumo é estável, que vale a pena realizar investimento. Então, o investimento se descola aqui, ó, e começa a ter uma trajetória bastante acentuada. Bastante acentuada. Por quê? Porque existiu consumo. O empresário chega aqui nesse período e fala, agora vou acelerar os investimentos, mas não está tendo consumo algum. Não. Foi o consumo que veio antes que estimulou as decisões de governo e as decisões empresariais de realizar investimento. Aqui nós temos uma queda, que é 2008, 2009, que é a queda da crise americana, subprime, etc. E depois já retoma de novo, aquela trajetória. Em que situação que nós estamos? Estamos nessa aqui, ó, dramática. De 2014 a primeiro trimestre de 2017, o consumo já caiu 9,5%, e subiu, eu vou explicar aqui porque, subiu no último trimestre 1,2%, e aqui, ó, o investimento despenca nesse período, de final de 2014 ao dia de hoje, caiu 24%, porque não tem consumo. Sem consumo não há investimento. O consumo está caindo por conta do desemprego, o investimento despenca de uma forma muito mais acentuada. Muito mais acentuada. Aqui, olha que coisa extraordinária. Que lição que esse 1,2 está dando para o modelo atual. Por que o consumo se recupera no segundo trimestre de 2017? Porque houve a liberação do FGTS. Exato, é uma coisa pontual. Não é um crescimento do salário mínimo, não é um crescimento do rendimento dos trabalhadores de forma generalizada. Foi um ponto na economia. Um ponto, se liberou o FGTS, as pessoas estão endividadas e necessitadas de consumir. O que elas fizeram? Pagaram um pouco suas contas e consumiram de verdade. Então isso aqui é uma lição de que é necessário se estimular o consumo numa economia. Não vamos cair nessa cantilena de Globo News, de que o consumo é ruim, as famílias endividadas é ruim, não. Isso é muito bom para as pessoas que consomem e é muito bom para aqueles que têm emprego por conta do consumo. Então o consumo é muito estável. Olha, o que fez a gente aqui, ó, no ano de 2008, no ano de 2008, 2009, o que fez a economia brasileira não afundar na crise americana, enquanto diversos países afundaram, foi a nossa estabilidade de consumo. O consumo continua, cai um pouquinho, mas ele continua. Então foi o consumo que foi a nossa rede de proteção contra crises internacionais. O investimento despenca, mas o consumo mantém a sua característica de trajetória estável. Aqui é uma coisa boa de se ver também, que é esse númerozinho aqui, essa trajetória aqui, ó. Isso aqui é o grau de endividamento das famílias brasileiras, que eu acho extremamente positivo. Tem gente que acha isso um desastre. O senador aqui de Brasília, o Cristóvão Buarque, ele via isso aqui e dizia que isso é um desastre para a economia brasileira. As pessoas se endividando. Na verdade, isso aqui é grande parte. Crédito imobiliário, basicamente, da Caixa Econômica, e crédito para o consumo, o que é extremamente positivo. As pessoas estão comprando suas casas. Então, aqui está muito contaminado positivamente pelo crédito imobiliário. Aí, o que acontece? Quando o PIB começa a cair, o PIB aqui, ó, isso aí, na verdade representa PIB cair e desemprego aumentar. Desemprego aumentar, as pessoas começam a reduzir o grau de endividamento. Olha o que está acontecendo agora. Reduzindo o grau de endividamento. Ninguém se endivida com desemprego ou com expectativa de ficar desempregado, que é o caso atual. Tem milhões de desempregados e milhões com medo de ficar desempregados. Então ninguém se endivida nessa situação. Exato. Na verdade, o passaporte para se entrar no sistema financeiro é a carteira de trabalho. Carteira de trabalho assinada era, né? Agora não sei como é que vai ser sem carteira de trabalho, mas com carteira de trabalho ela
carteira de trabalho assinada, trabalhando, tinha crédito. Agora, realmente, eu não sei o que se vai se mostrar no banco. Então, aqui, olha, o grau de endividamento está caindo, né? O que o senador Cristóvão deve considerar extremamente positivo, né? O grau de endividamento das famílias está diminuindo, quando, na verdade, para a economia é exatamente o contrário. Aqui é só para dizer o seguinte, olha, o Brasil tem, isso aqui é parcela comprometida, quando se utiliza da renda para pagar as dívidas. Realmente o Brasil, aqui ó, o brasileiro utiliza 20% da sua renda, em média, para pagar dívidas. Nos outros países é muito baixo. É muito baixo. Por que aqui a gente paga, ou utiliza uma parcela muito grande da nossa renda para pagar dívidas? Porque os juros são altos e porque os prazos são mais curtos. Não é porque o nosso grau de endividamento é muito alto, porque, aliás, quando vamos falar de grau de endividamento, a tabela é essa. Olha como no Brasil as famílias se endividam muito pouco. Olha o mundo aí, como é que é. Todas as famílias, mundo afora, se endividam muito mais do que as famílias brasileiras. Tem essa ideia de dizer que no Brasil a gente tem excesso de endividamento, quando comparado com o mundo, na verdade nós deveríamos se endividar muito mais. O que acontece é que nós devemos ter prazos mais longos e juros mais baixos, para comprometer uma parcela menor da nossa renda pagando dívida, mas não o nosso grau de endividamento. Nosso grau de endividamento é muito baixo, né? Aqui é só para dizer uma coisa, que é importante olhar esses números. Se falava o seguinte, e aqui eu quero fazer uma marca, que eu acho que é importante no modelo do segundo governo Lula. Até hoje, eu ouço dizer o seguinte: o governo Lula é o governo do consumo e do endividamento das famílias. Do consumo e do endividamento das famílias. Isso está errado, como rótulo. Isso até existiu. As famílias consumiram e as famílias se endividaram. Mas a marca do governo Lula é o investimento. O rótulo do governo Lula não deveria ser, do segundo governo Lula, não deveria ser o governo do consumo, mas sim o governo do investimento. Eu trouxe essa tabela aqui para dizer o seguinte: se dizia que o consumo crescia mais do que o PIB, mais do que toda a economia, e que isso era inaceitável, isso ia gerar inflação. Só que não contavam a história completa. A história completa é que, é verdade, o consumo crescia mais do que toda a economia, mas o investimento crescia mais do que o consumo. O investimento crescia 2 a 3 vezes o crescimento de toda a economia. O governo Lula, o segundo governo Lula, é o governo do investimento público e privado. Não é um governo marcado pelo consumo. Do consumo também, eu já mencionei a importância do consumo, mas é extraordinário, esses números estão aqui e provam, como o investimento crescia muito mais do que o consumo. Então, eu acho que a gente deve combater este rótulo de o governo do consumo. Era o governo do investimento e o governo do investimento público. Por que eu estou falando que é do investimento público? A gente vai ver daqui a pouco. Quando a economia cresce, a arrecadação cresce. Então, quando a arrecadação cresce, o governo tem espaço para fazer investimento público. Então, muita gente pensa o seguinte: olha, quando a arrecadação cai, eu tenho que cortar os gastos. Não. Quando a arrecadação cai, eu tenho que ampliar gastos para a economia crescer, para aumentar a arrecadação de novo. Ninguém consegue fazer a arrecadação crescer cortando gastos. Quando você corta gastos, na verdade, você está cortando receitas. Você corta gastos, então, por exemplo, deixa de pagar um Bolsa Família. Deixa de pagar um Bolsa Família representa que a arrecadação referente ao gasto da pessoa que recebeu aquele Bolsa Família não vai existir. Então, você corta gasto, você está cortando receita, sua própria receita. Mas aqui eu só quero marcar dizendo que em todos esses anos aqui, o investimento cresce mais do que o consumo, e quero marcar aqui o ano de 2010. O investimento cresceu 18%, o consumo cresceu 6%. Foi o último ano de governo Lula. Tem esta volatilidade maior no ano de 2009, que é o ano da crise americana,
mas em todos os anos a gente pode perceber aqui que o investimento cresce sempre mais do que o consumo das famílias. Então, do endividamento das famílias, do endividamento das famílias, sim, isso é positivo, do consumo que estimulou o investimento, mas o que marca esse período é o período do investimento. Como que o BNDES, desembolso do BNDES em infraestrutura? Olha aqui como é que era o desembolso do BNDES. O governo Lula faz essa arrancada aqui, ó, né? Ou seja, faz os desembolsos do BNDES para a infraestrutura crescerem drasticamente. Isso reforça o que eu estou dizendo. É o governo do investimento. Agora a gente vai ver aqui como é que está nos dias de hoje. Ontem saiu, o BNDES publicou esse gráfico que eu vou mostrar. Olha qual é a trajetória do BNDES agora. Se eu tirar uma foto da tela do meu computador, olha como é que as coisas começam a despencar, despencar, despencar. E o BNDES perderá qualquer função. O BNDES teve, o Tesouro fazia aportes ao BNDES, que eram para ser devolvidos ao Tesouro em décadas, e o governo Temer está fazendo o BNDES devolver tudo de uma forma, eu diria, bem acentuada. Ano passado devolveu 100 bilhões, vai fazer devolver agora, no próximo ano, 150 bilhões, e mudou a taxa de juros, que era a TJLP dos financiamentos do BNDES, agora vai ser uma tal de TLP, que é uma taxa de juros de mercado. Não tem o menor sentido um banco de desenvolvimento com orientação pública ter a sua taxa de juros decidida por títulos de mercado. Então, além de não ter mais fundo para fazer o empréstimo, não vai ter ninguém que tem interesse, na verdade, no tomar junto ao BNDES. O que vai acontecer é uma coisa muito grave, nós vamos retornar ao passado. O que vai acontecer é o seguinte: os empresários vão tomar empréstimo fora, em dólar. Aí, quando tiver crise cambial, quebra tudo aqui dentro, porque os caras têm receitas em reais e dívida em dólar. Porque a taxa de juros fora vai ser mais atrativa do que a taxa de juros do BNDES. Aqui são só estatísticas para mostrar o investimento durante o governo Lula. Quanto que cresceu caminhões, ônibus, tratores, guindastes, silos, que são investimentos das empresas, né? Então, nesse período cresceu 200%, 60%, 95%. Então, é algo que realmente marca como um governo do investimento, né? Olha como é que era a Petrobras. A Petrobras aqui fazia investimentos dessa natureza até 2005, faz essa arrancada extraordinária. Aqui, ó, o valor não está, mas é um valor da ordem de 45 bilhões. Né? É um valor de 45 bilhões. Olha qual é o novo plano de negócios da Petrobras. Aqui é 45, ó, aqui onde eu estou marcando. 45 bilhões de dólares no ano de 2010. Olha o que vai acontecer. Vão ser 75 bilhões de dólares, 74 bilhões de dólares em 5 anos agora. Ou seja, de 2017 a 2021, 5 anos, 74 bilhões. Em um ano só, aqui se investiu 45 bilhões e com essa trajetória. A Petrobras, que era uma empresa desse porte, passou a ser aqui que foi que se descobriu o pré-sal por conta de muitos investimentos, né? Então, aqui eu estou mostrando também assim, é um governo da era dos investimentos, né? Ou seja, as estatais, na verdade, hoje em dia as estatais é basicamente Petrobras, em termos de investimento. Olha como que a Petrobras se comportava, como passou a se comportar aqui, e agora o que existe. Dividindo aí 74 por 5 dá quanto? Dá 15? 14, dá 15, dá 15. Dá 15. Então vai se investir agora 15 e o último ano do governo Lula foi 45 bilhões. Essa que é a diferença, mas o importante é isso aqui, ó, é que mostra, na verdade, qual é a intenção, né? Essa trajetória de crescimento mostra qual é a intenção de um governo em termos de
investimento. Agora aqui também é um número interessante, que é um número, estou concluindo agora, estou basicamente no último. Aqui são taxas de crescimento do investimento das estatais e diretamente do governo federal. Então, esses números mostram aqui que o campeão em termos de investimento entre todos os governos, FHC 1, 2, Dilma 1, 2, Lula 1 e 2, o campeão é o Lula 2 e o vice-campeão é o Lula 1. Então, esse é o governo do investimento. Aqui é só para dizer o seguinte, qual a relação entre investimento e PIB. Então o Lula saiu de 16,6 para 20,5 e agora já estamos em 16,4 novamente, né? Aqui acabou. Eu queria só concluir dizendo o seguinte: nós temos um modelo, agora que é esse que eu mostrei alguns números, que é um modelo onde vai marcar o Brasil por ser uma economia primário exportadora. A indústria que vamos ter vai ser a indústria de apoio a esse primarismo exportador. Não vamos ter mais diversificação, pelo menos nenhuma tentativa de diversificação de industrialização. E isso, na verdade, não é uma novidade na história do Brasil, na história recente nem na história antiga. Você sabe que, já vou encerrar, mas você sabe que durante o Brasil colônia, a Maria I, a Louca, que era a rainha de Portugal, ela um dia mandou um alvará de fechamento das manufaturas brasileiras que existiam, porque as manufaturas tiravam mão de obra da produção de açúcar e da extração de ouro. Então nós só poderíamos ter manufaturas para produzir tecido, para fazer saco para o açúcar, para exportar, e roupa para os escravos. Agora, qualquer manufatura para fazer panela, sapato, etc., tinha que ser fechada, para sobrar pessoal para a extração de ouro e produção de açúcar. E, guardando assim as proporções, é isso que nós vamos ter. Ou seja, a área de industrialização é de apoio ao primarismo exportador. O que vai marcar o Brasil daqui para frente é a exportação de petróleo bruto, madeira, carne bovina e suína, soja, minério de ferro, soja, etc, etc. Nós não teremos a perspectiva de produzir tablets, chips, etc, etc, caças, etc. O que nós vamos fazer é reprimarizar a economia brasileira. E, assim, a reforma trabalhista compõe esse cenário. Por que compõe esse cenário? Pelo seguinte: a reforma trabalhista, um empresário fala para o outro assim, né? Eu vou ganhar dele porque agora eu posso reduzir meus custos. Na verdade, não vai ganhar dele, porque ele também vai reduzir os custos dele. Um padeiro não vai concorrer com o outro, porque os salários de um lado vão cair, mas do outro lado vão cair também. Agora, para quem exporta, a reforma trabalhista foi um enorme ganho, porque aqui se reduzir custos, os custos aqui são reduzidos, lá fora não. Então é um ganho de competitividade a reforma trabalhista para compor esse cenário de economia primária exportadora. Eu diria o seguinte, assim, da tua pergunta, assim, onde um amigo até me perguntou, um amigo chinês se tornou um milionário, ele já era, mas se tornou mais ainda. No ano 2004, 2005, ele falou: onde é que você acha que eu devo botar meu dinheiro? Aí eu até dei um conselho para ele que deu certo. Falei despretensiosamente, olha, pelo que eu estou vendo aí, você tem que botar em coisas baratas, mercado de consumo de massas, e acho que nós vamos ter, as construtoras vão ter que fazer muitas obras. Então ele importou um bocado de escavadeiras enormes e passou aí anos e anos alugando as escavadeiras dele. Não sei agora o que ele está fazendo com essas escavadeiras, mas
importou máquinas enormes. Então, o que marcou aquele período ali? Foi um período dos investimentos e o período do consumo de massa. O que vai marcar agora? Vai ser o definhamento do nosso mercado de consumo doméstico e, na verdade, esse investimento voltado exclusivamente para produtos primários de exportação. É isso. Muito obrigado.